tem desempenhado um papel importante em parceria, né, com a classe aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre costumo brincar muito, porque no dia 20 de outubro eu sempre recebo por e-mail um textinho para ler em homenagem, né, ao Dia dos Arquivistas, que é no dia 20 de outubro. Leio todos os anos e tenho procurado, né, de certa forma, dar a minha contribuição aqui na LERJ. Acho que temos conseguido, né, Daniel? Sim, sem professora? Agora, deputado, a gente sabe que dependendo, na verdade, dos valores, do que se considera missão, de como se gosta de trabalhar, enfim, uma série de fatores faz o deputado ter uma determinada bandeira ou atuar no determinado segmento. Uma das suas atuações é junto a essa categoria, no auxílio a essa categoria. Isso. E aí minha pergunta para o senhor é por quê? Acho que por uma questão, eu sou apaixonado por história, né? Gosto muito de ler história, biografias. Fui procurado, né, pela categoria, através da pessoa aqui do Daniel Beltrão, com quem eu já tinha, de certa forma, uma boa relação anterior, inclusive, né, à questão da própria categoria, e juntou ali, de certa forma, a fome com a vontade de comer. A minha vontade de ajudar a uma categoria que presta um serviço fundamental para a sociedade, que é a categoria dos arquivistas, que eu diria que na definição do papel deles está muito a questão de organizar um acervo de forma eficiente, né? Eu enxergo que esse é o grande diferencial hoje em dia do arquivista, nisso que está a vantagem de você contratar um arquivista hoje para a sua empresa, né? Mas eu vejo também, de certa forma, como guardiães, né? São eles que guardam, de certa forma, e arquivam a nossa história também. Você pode preservar acervos sob o ponto de vista técnico de clima, iluminação, proteção de insetos, etc. E você também preserva ao organizar bem a documentação. Entendi. Você pode ter toda o instrumental de manutenção do ponto de vista químico, físico dos acervos. Mas se ele não estiver bem organizado, você não o preserva pela incapacidade de recuperação da informação futura. Eu queria deixar uma pergunta para a professora, que a gente está no finalzinho desse bloco, que é a seguinte. O Daniel disse que um dos objetivos de incluir a categoria de arquivistas nesse projeto de lei do piso salarial foi o divulgar, né? Divulgar a profissão, mostrar que é de nível superior. E aí a senhora que trabalha numa universidade, a pergunta que eu vou deixar é a seguinte: como é que é a procura pelo curso de arquivista? No próximo bloco, a gente volta já já. Estamos no segundo bloco do Alerj Debate, falando sobre o projeto de lei aprovado aqui na Alerj, que estabelece piso salarial para algumas categorias, entre elas, arquivista. Professora, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. Como é que anda a procura pelo curso de arquivologia? A procura tem aumentado muito, por conta até dessa divulgação maior que a gente tem feito ultimamente. Tem surgido muitos concursos públicos para arquivista, então isso também divulga e também acaba aumentando o interesse das pessoas em relação à profissão, porque é uma área que está em crescimento, com muita oferta de emprego na área pública e na área privada. O projeto de lei é recente. O senhor estava falando na maior divulgação do curso. Já dá para sentir algum impacto em relação a isso? Semana passada, uma semana após a aprovação do projeto, nós tivemos um fato emblemático. Uma das ofertas de emprego que surgiram na internet, oferecia uma vaga para arquivista com valor de acho que R$ 1.200 ou R$ 1.300. E nós entramos em contato com a empresa que estava ofertando a vaga, informamos da lei que tinha sido aprovada uma semana antes, e eles alteraram a vaga, colocaram o piso específico, inclusive nos centavos, foi idêntico, e já foi um efeito imediato da aprovação desse projeto de lei. Como é que a categoria recebeu essa notícia? Ou seja, além da divulgação, devia ter muita gente trabalhando por salários vergonhosos. Sim. E muita gente indignado com as ofertas de emprego para arquivistas exigindo o nível médio.
que a partir do momento que a categoria arquivistas entrou numa faixa que é destinada a nível superior, Sim. isso de cara, por si só, já fala muito a respeito dessa profissão. Então, para você ter uma ideia, no site da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, a ERJ, essa notícia foi vista por mais de 1.200 pessoas no período de um mês. Então foi uma repercussão assustadora. Muita gente querendo saber os detalhes de como isso tinha acontecido. Muita gente satisfeita com o resultado acontecido. Algumas pessoas colocando, mas esse valor não era o ideal. Mas trata-se de um piso. Foi a maior faixa disponível dentro do projeto de lei. Então, é importante ressaltar esses detalhes. E como foi dito, além do fato do piso em si, existe um benefício residual enorme com relação à divulgação da profissão. Deputado. E nós fizemos também, de certa forma, questão de colocar no próprio corpo da lei, né, arquivista de nível superior. Isso consta até como uma forma, observada aqui pela professora Ana e pelo Daniel, de passar para a sociedade que existe também, né, o curso de nível superior para arquivista, que essa é uma profissão digna, que está aí e é importante para a sociedade. E acho que esse é o papel da LERJ, né? Abrir as portas aqui da casa, escutar os anseios, né, seja de uma categoria que vem da sociedade. E aí acho que foi um exemplo muito emblemático, de certa forma, muito interessante, do processo de diálogo, né, da LERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para com a sociedade do Rio de Janeiro, numa questão que às vezes passa desapercebida no dia a dia do cidadão, né? Que é a importância de reconhecer uma categoria tão importante como a categoria dos arquivistas. São quantos arquivistas no estado do Rio de Janeiro? Olha, os dados do Ministério do Trabalho, da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, hoje constam em torno de 6.300 profissionais registrados no estado do Rio de Janeiro. Certo. É claro que esse número é um pouco grande em razão da forma como foi criada a profissão. Em 1978 foi aprovada a Lei 6.546, que regulamentou a profissão, e naquele momento profissionais que tinham experiência pregressa naquela função puderam obter seus registros. Então, naquele momento, um grande número de profissionais se registrou. Esses 6.000 profissionais hoje registrados não significa necessariamente que existam 6.000 pessoas em atividade. Os números de profissionais em atividade nós não temos condições hoje de ter precisão em relação a isso. Mas existem hoje 6.300, 6.400 profissionais registrados. Agora, o senhor falou, é uma profissão recente. Por que essa ressalva? Porque o senhor fez questão de marcar isso. Porque o processo de formação de profissionais iniciou final da década de 70. Quer dizer, em 1971 foi fundada a Associação dos Arquivistas Brasileiros, antes ainda sequer de surgir o curso de graduação. Ao longo da década de 70, existiam cursos promovidos pelo Arquivo Nacional, cursos permanentes de formação desse profissional, não ainda reconhecidos como uma graduação. Esse curso foi incorporado por uma instituição que hoje é a Unirio, e no finalzinho da década de 70, início da década de 80, nós tivemos apenas 3 cursos no Brasil. Unirio, Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E durante muito tempo, durante muitos anos, foram só esses cursos. Em 91 foi criado o curso na UNB em Brasília. Depois, mais cerca de 7 a 8 anos parados somente nesses 4 cursos. De 10 anos para cá, nós passamos de 4 para 16 cursos. Então, houve um aumento de 400% no número de cursos ofertados. De 10 anos para cá. Então, se você for pensar em toda essa nova geração que está entrando no mercado agora, com um novo perfil, com uma nova dinâmica, a profissão é muito nova. Entendi. A Unirio formou de 77 até agora, 2009, 2.300 arquivistas. Olha, professora, é uma pergunta especialmente para a senhora, que é a seguinte: a necessidade de organização o ser humano sempre teve, até para evoluir, né, para melhorar. Por que a profissão é recente? Por que essa demora, essa lentidão, como o Daniel estava falando aqui há pouco?